Estamos na presença daquele que é santo, 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 e a Ele honra, glória e louvor para todo sempre. Glórias a Deus. Queridos irmãos, eu vou fazer um pedido a vocês. Os irmãos não se encostem nesse muro de proteção. Essa grade que está aí, os irmãos não forcem, porque corre perigo. E eu sei que crente é um povo obediente. E estou fazendo esse pedido para que os irmãos realmente não se encostem, não forcem, porque realmente estar aí tão somente com uma proteção para vocês e não queiram exatamente forçar. Queridos, tudo preparado. Nós agora vamos nos voltar ali para o gramado desse estádio e vamos presenciar uma linda apresentação cênica que retrata exatamente a história da Assembleia de Deus nestes 100 anos no estado do Rio Grande do Norte. Vocês podem olhar para o telão e o telão vai exatamente projetar todo o cenário da arte cênica que vai ser apresentada neste momento. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ficar bem atentos a isso em nome de Jesus. E seja Ele glorificado. Meus queridos irmãos, eu quero pedir a compreensão dos senhores e das senhoras que não precisam ficar em pé um na frente do outro. A sua melhor imagem está no telão. Olhe para o telão e você estará vendo tudo o que precisa ver. As instruções estão sendo passadas aqui para os irmãos que estão acompanhando e olhar para o telão. Aqui na Arena das Dunas. São 3 cantores, 167 crianças, ao todo 420 pessoas participam. A peça começou, vamos acompanhar. Estádio do Arena das Dunas, todo apagado, apenas as luzes cênicas. O do pastor. Ele está com ele na mão. Confira. Fica onde, Maílson? A apresentação, até o momento, segue sem som mesmo. Faz parte da peça que está sendo apresentada. Muito prazer, me chamo Senhora História da Iaderne e hoje vim aqui para contar de uma forma bem resumida, porém de fala enriquecida, o que o dedo de Deus, nosso pintor, desenhou ao longo desses 100 anos. Resplandece um centenário e vejam só onde a gente tá. No início eram só 2 missionários recém-chegados no Pará, frutos de obediência e fé num Deus que não se deixa enganar. Se Ele fala, Ele cumpre porque Ele é, e o inimigo tem que se calar. Deus disse: vão-se embora para o Brasil, lá tem uma grande obra para iniciar. Eu quero derramar meu espírito e batizar quem tiver por lá. Pegue navio, pegue trem, o que for preciso, e com sustento não vá se preocupar. Confie em mim, sou teu Deus quem te digo. Se esforcem, pois sou vosso amigo, e tudo que eu falei naquela terra se cumprirá. Desse mesmo jeitinho eles fizeram. Gunnar Vingre e Daniel Berg, missionários suecos agora no Brasil, vivendo pela fé em terra estranha, derrubando muralha e montanha, pregando o evangelho para um povo hostil. Acolhidos por pastores e congregados de outras denominações, agora confrontados, levantam a assembleia para os que creem, se desmembram da igreja porque agora têm o desejo de pelo Espírito serem batizados. Avança, assembleia! Irmã Celina de Albuquerque, esposo, Maria Nazaré, a família e todo aquele povo, agora cheios do fogo pentecostal,
Vamos pregar até os confins da terra, dizer que Jesus salva, batiza e espera uma igreja avivada e espiritual. De volta aqui para a peça, mais irmãos entrando. Rio Grande do Norte esplendente, entonado guerreiro engenheiro, se feito a alma no estado de Feira, na verdade, São Mapa, todo o Rio Grande do Norte. Se chamamos de as chuvas tudo holandês, e nos pampas distantes quem erra, ninguém ousa afrontar-te outra vez. Na tua alma nasceu Miguelito, nós com ele nascemos também. Dos civis, de canções, todo mundo acabou. Ainda permanece sendo executada. Me chamo Manuel Luiz. E eu, Florencio Luiz. De partida para as bandas do norte, aqui tá difícil viver. O gado eu tô vendo morrer. 3 anos sem chuva e sem sorte. Ouvi dizer que lá no norte tem esperança. Um tal de ouro líquido nos seringais de lá, que é de fome não morre a criança. Que a economia por aquelas terras avança, nós vamos embora para um tal de Pará. Chegando lá, que Deus ajude a gente e uma nova história comece a escrever. Que se um dia a gente voltar, que volte diferente, que é pra de fome nunca mais padecer. Que o pão de lá seja farto, que a barriga não sinta doer, que encontre a água pra matar a sede, que tenha um abrigo pra armar uma rede e descansar até o dia amanhecer. Vamos embora, meu povo, um adeus apertado pra essa terra potiguar. Esperamos vê-los de novo e tudo que hoje aqui é estorvo, pra aquele lado não vamos encontrar. No norte do Brasil, naquela época, por volta do ano 1900, o ciclo da borracha era o boom da economia. A Belle Époque da Amazônia agora iria levar um bocado de gente pra lá. Do Nordeste foi o que mais se viu, mas foi gente dos 4 cantos do Brasil tentar uma vida melhor nos seringais. Os chefes de família foram na frente, doaram o trabalho do seu braço para fortalecer o maior. Mas o que a história não conta pra gente é que lá a dificuldade não era diferente da que tinha aqui, se não fosse pior. Muito trabalho, pouco salário e descanso, condições difíceis de se trabalhar, muita peste, mosquito, doença. Na fome não tinha tanta diferença e o resultado foi um monte querendo voltar. Mas lá pras bandas da Boca do Ipixuna, ilha pequena por lá do Pará, uma visita inesperada, onde os potiguares fizeram morada, Berg e Vingre passaram por lá. O resultado foi tão triunfante, onde um povo faminto num instante recebeu uma comida espiritual, oração, louvor, palavra celestial, e tava ali formado um culto ao Senhor.
O Espírito Santo foi derramado. Manuel e Florência, agora avivados, rendidos aos pés do nosso Salvador. Ô, glória! Pelo Espírito Santo fui batizado. Numa pregação bem elaborada, a palavra de Deus purinha foi chegando nos meus ouvidos. Dentro do coração foi fazendo abrigo. A semente de Cristo sendo plantada. No rosto a alegria agora estampada em fazer parte de um povo selecionado. Uma vontade grande de sair chorando. De emoção passei a noite glorificando até ser pelo Espírito Santo batizado. Línguas repartidas como de fogo, ninguém entendia o que se estava falando. O corpo esquentando e eu já estava ficando com vontade de sorrir, pular, correr. Mas por ali tive que me conter, para não ficar esquisito e nem bagunçado. Foi aí que percebi a diferença, que não era embriaguez e nenhuma outra crença, mas era pelo Espírito Santo que eu estava sendo batizado. O batismo com o Espírito Santo é assim. Primeiro de tudo você crê que a promessa é de Deus e que vai receber. Todo aquele que busca sem ficar de orelha em pé, porque crer não é duvidar, e Jesus só vai batizar aquele crente que tiver fé. Fé que a promessa se cumpriu no dia de Pentecostes em Atos 2, e tudo o que acontece depois já havia sido dito pelos profetas. O próprio Jesus falou numa dessas que nos últimos dias o Espírito dele seria derramado, sobre toda a carne seria inundado. E estes profetizando, tendo sonhos e visões, prodígios, sinais diante das multidões, o temor sobre eles implantado e perseverança e união todos os dias, o partir do pão em casa juntos com alegria, obra purinha daqueles que foram batizados. O que senti foi um revestimento, sabe? Ali já não era mais minha carne, parecia que tinha uma força de matar leão. Fraqueza já não existia em mim, embora se levantasse os demônios tudinho. Não tinha nenhum que pudesse me tocar, não. Agora, se você crê no que estou te contando e desse batismo quiser experimentar, não fique de boca fechada, não. Adore a Deus de todo o coração, porque nessa noite Ele vai operar. Vai trazer de volta a alegria da salvação, curar teu corpo físico e espiritual. Vai salvar tua casa, trazer comunhão. Vai sentir seus pés saírem do chão e conhecer um Deus sobrenatural.
Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da tua vida. Ele te compreende sem nenhuma explicação. Espírito, meu Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito de Deus. Gratos somos, ó Deus, pelo derramamento do Teu Espírito Santo aqui nesse lugar. Foi graças ao Teu Espírito que a nossa igreja começou a avançar. Foi lá na Rua do Arame, aqui em nossa capital, exatamente no Alecrim, um dos bairros de Natal. Na liderança de Francisco César, aconteceu um culto avivado. 6 pessoas se converteram no meio daquela reunião, inclusive o casal anfitrião, que agora espera na instalação do que seria a primeira assembleia do nosso estado. 1918, precisamente em abril, Vingriberg enviaram o pastor Adriano Nobre, pregador eloquente, implantou aqui a igreja da gente. Mesmo em meio às pelejas aqui enfrentadas, ele nunca pensou em desistir. E foi aqui nas margens do Potengi que as primeiras vidas estavam sendo batizadas. Sendo assim, foi Adriano o primeiro servo que por aqui pastoreou a primeira igreja do nosso Rio Grande do Norte. E Deus nos tornava cada vez mais forte para prosseguir com a obra que ele começou. Em seguida veio para cá José Estumano de Moraes, enviado de Belém do Pará, para ser pastor, pregador, missionário e muito mais. Inaugurou a primeira congregação, começou viagens pelo interior, contou com o apoio de mais alguns irmãos, inclusive de um povo agricultor. Recebeu a visita de Vingriberg quando aqui em Natal estiveram visitando. Nossos pioneiros ficaram tão contentes vendo agora a quantidade de crente que por aqui estavam congregando. Em 1922, pastor Estumano foi assumir outra missão, cuidou de passar seu cajado para um obreiro muito bem recomendado por nome pastor Josino Galvão. Assumiu a igreja em Natal, deu continuidade à obra de Deus, pregou, correu ruas, cuidou da seara, evangelizou, ensinou casa a casa, incansavelmente cuidando dos seus. Até
chegada de Angicos, nosso mais novo presidente, Manuel Higino, ou Manequinho, para os mais chegados, na Amaro Barreto, um terreno comprado, começa a construção do nosso novo templo. Manequinho só ficou 1 ano, mas a produção não teve tamanho e a mão de Deus estendida a todo o tempo. Nos fundos havia uma casa pastoral. O templo era construído na rua principal do bairro do Alecrim, na cidade de Natal. Era tanta perseguição, minha gente. Bode ou capa verde, era assim que a gente era chamado. Aquele que a Jesus ia aceitando, os créditos do comércio iam se fechando, mas lá no céu tava tudo escancarado. Depois que Manequinho saiu do pastorado, não demorou muito para o prédio ser ampliado. Veio então a gestão de Escola Imóveis, que uma reinauguração foi realizada. A igreja com a liturgia organizada, cada dia mais perseguida, porém muito mais forte. 2 anos depois, a Escola Imóveis, que Francisco Gonzaga assume o seu posto, o ministério desse foi mais prolongado. 11 anos presidente do nosso estado, período importantíssimo em seu pastorado. Em 1930, em sua gestão aqui em Natal, numa reunião necessária, acontece a primeira convenção. Juntou aqui aquele monte de irmão para tratar de assunto da obra missionária. Foi criado um jornal durante a convenção, Mensageiro da Paz era assim chamado, e desde o dia em que foi criado, permanece até hoje em circulação. O Ministério das Mulheres foi tema também. Nessa convenção falou sobre a importância delas para o nosso estado. Na Amaro Barreto o imóvel vendeu e na Manuel Miranda o novo templo ergueu, e é lá que até hoje está situado. 1937, ano de inauguração do nosso templo sede. Aos 24 de janeiro do ano corrido, Pastor Gonzaga foi transferido para a cidade de Santos, lá para a banda do São Paulo. Bueno Asa foi seu sucessor. No cargo pouco tempo ficou e seus registros foram pouco citados. Mas grandes trabalhos já havia desenvolvido para as bandas do sul e sudeste deste Brasil. Depois dele, Eugênio Pires assumiu. Com um pastorado ativo e bem triunfante, a expansão da igreja correu num instante, como jamais ninguém nunca viu. O círculo de oração foi criado. Foi ele que hospedou a 9ª convenção. Por 19 anos permaneceu e só saiu depois que ele morreu, 1959, e se despediu dos irmãos. Com a morte do pastor Pires, assumiu interinamente um missionário finlandês, pastor Eurico Bergsten, assim chamado. Passou só 1 ano nesse pastorado, mas um bocado de coisa ele fez. Trouxe uma nova visão administrativa e pastoral, criou setores vitais. Se tivesse tempo, faria muito mais, pois tinha visão sacerdotal. Agora o ano é 1960. 10 de janeiro inicia a gestão. Pastor João Batista da Silva, que ainda trazemos em memória vivo, conhecido pastor do sertão. Apóstolo do Nordeste, por muitos chamado. 33 anos assumindo o cargo, homem temente a Deus de todo o coração, assembleano até o tutano. Deus o fez prosperar na obra ao longo de tantos anos, sediou a 21ª convenção. Fez um bom investimento na área da educação, criando a escola teológica, que hoje é Estiadeb, um centro de assistência social, e com sua incansável ação pastoral, o número de templos foi de 6 para 57. Primeiro missionário, ele que enviou, Edson Alves a Madagascar, Guatemala, Guiana, Equador. Todos esses mandados por esse pastor, levando o evangelho de cá para lá. No interior do estado, eita meu interior, esse pastor levou tanta evangelização, todos os municípios foram alcançados. A Assembleia de Deus cresceu tanto nesse estado que ficou incontável o número de conversão. A
Após a partida de sua esposa, ele optou por seu recolhimento ministerial, escolheu o pastor João Gomes para assumir seu lugar. Com a certeza de missão cumprida, a obra de Deus agora seria mantida pelo trabalho desse outro homem abençoado. 23 de maio de 93, pastor João Gomes da Silva assume a vez e dá início ao seu pastorado. Assumiu a presidência da nossa EADERN, sabendo dos desafios a enfrentar. A igreja na capital teve que restaurar integração entre interior e capital de novo. A tecnologia se desenvolveu, a Rádio do Nordeste assim nasceu, marcando a história do nosso povo. Deus deu um crescimento desenfreado, dobrou, triplicou o número de membros e congregações, mais missionários fazendo missões, tudo conforme anteriormente trabalhado. Mas de repente uma notícia triste correu. Numa noite de sábado, um acidente envolveu nosso pastor João Gomes, foi vitimizado. Ali o Senhor o recolheu, deixando enlutados um bocado dos seus e triste um monte desses aqui congregados. Pastor Edmar Rosa interinamente assumiu. A escolha para a direção da EADERN assim conduziu até um novo pastor ser devidamente eleito. Na Assembleia de Deus se formava um pleito, a SEMADERN convocada para fazer direito com ordem e decência como nunca se viu. O nome agora é Raimundo João de Santana, pastor competente e santo homem de Deus e muito amado, fez também uma obra excelente. Em 99 ele foi empossado para servir a Deus com tamanha responsabilidade e zelo, ficando lá 13 anos no cargo. Em 2012 ele foi jubilado, com toda a honra merecida de um grande soldado, que na obra de Cristo se permitiu gastar o que pôde, que em seu ministério igualmente houve a preservação da palavra, da doutrina para a qual foi alistado. Com a saída do pastor Raimundo assumiu pastor Israel Caldas, homem de um coração ligado no reino do céu. Foram só 2 meses, mas permaneceu fiel à palavra e às normas aqui implantadas. E foi ele, pastor Israel Caldas, que intermediou mais uma eleição da nossa Assembleia de Deus. O centenário resplandece e essa igreja que a cada dia cresce preservou uma liturgia fiel. Seja no interior aqui, onde você chegar vai sentir que está numa Assembleia de Deus que cumpre seu papel. Porque o culto na minha igreja é assim: vou me arrumar, já é hora de ir para a igreja. Tanto faz perto ou por mais longe que seja, tire meu terno que engomado está, escolha uma gravata enquanto eu faço a barba, deixe tudo separado que eu vou já me aprontar. Na saída de casa já vou aqui louvando, um bocadinho de hino que é pro corpo esquentar, a goela já vai se afinando, no carro ou até mesmo andando, apressa o passo que o culto já vai começar. Faz a oração, Jesus recebe nosso louvor, atende a nossa petição. De um em um os bancos vão se ocupando com os crentes da congregação. Escolhe o hino 243, pode ser uns 3 da harpa cristã. São os mais belos e mais inspirados. Na igreja tem gente chegando atrasado por causa da demora das irmãs. Mas agora que tá todo mundo no culto, levanta os conjuntos que estão bem ensaiados. Mocidade, senhora, senhor e menino, orquestra, coral, os novo convertidos, cada um mais tinindo e afinado. Agora imagine a essas alturas o tanto de glória a Deus e aleluia que já saiu de um canto para o outro canto. E é porque o culto na minha igreja é assim: o fogo pega do grande ao pequenininho, quando vê tá batizado com o Espírito Santo. Fiquemos de pé, tenha reverência. É hora da leitura da palavra. A partir de agora, nem mais um pio. E se tava lá fora, já viu, não entra enquanto a leitura não acaba. Faz a oração, convida a irmã ou o conjunto ou a orquestra para louvar a Deus com o hino. A igreja prepara o dízimo. Quem trouxe a oferta já vai recolher.
É a hora da contribuição, coisa que o crente faz de coração porque tem desejo da obra crescer. Chama o secretário, apresenta os visitantes, aproveita o tempo para os avisos importantes, que já tá na hora de ouvir a pregação, e seja de testemunho, de bênção, vitória, de evangelismo ou de exortação. Coisa boa é ouvir a palavra pregada. No final tá lá tanta gente prostrada, dizendo: Jesus, eu te aceito, quero ser crente. A festa no céu acontece, no livro da vida o nome aparece desse pecador que se arrependeu. Vamos orar para encerrar o culto. Chama o povo que está completando o ano, curva a cabeça, estire a mão, receba de todo o seu coração a bênção apostólica que o pastor tá dando. Ainda passaria a noite todinha falando dos departamentos todinho um por um, do círculo de oração, EBD, matutino, mas isso é só para você ver como a gente tem organização. Culto na Assembleia de Deus é assim, e seja na capital ou no interior bem pequenininho, ser assembleano não confunde não. E lá vem a perseguição. Ao longo desses anos, foi sempre desse jeito. Ah, meus irmãos, pra quem pensou que porque tá tudo lindo e organizado não teve perseguição, não cabe nos dedos da sua mão a quantidade de vezes que atiraram pedras na gente. Expulsos de casa teve um monte de crente só por confessar a Deus como único salvador. Filho de crente não podia estudar na escola. Teve freio dando ordem pra ninguém comprar na loja de um tal de irmão Chico Régio lá do interior. O povo era chamado de maldito só por ser crente. Tinha uns querendo jogar fogo na gente, mas o único fogo que pegava vinha do Nosso Senhor. Chamavam a gente de bode de capa preta, mas olha que negócio do mal. Tinha cidade que ninguém alugava casa. Se dissesse que era crente, aí era que encrencava e ainda ameaçava com um pedaço de pau. Mas eu quero lembrar a vocês uma coisa só: que quanto mais pedra na igreja de Cristo o mundo jogar, é porque tem fruto para tentar acertar. E independente da investida do mal, Deus sempre vai levantar um povo forte, vai estender a mão e nos dar suporte. Milhares de anjos acampados em volta do arraial. São obreiros e mulheres de oração que se doam, se deixam gastar na obra, porque entendem que o alvo é o céu e que nosso Deus sempre foi fiel. Diante dele o inimigo se dobra. O nome de Jesus tem poder. Autoridade ele deu de sobra. E é nesse nome de Jesus que tem todo o poder mesmo. A igreja segue caminhando, muitas vezes gemendo e chorando, mas esse povo não deixa de crer. Vivemos por fé e não por vista. Pregamos a palavra cada dia mais viva. Jesus está voltando, a trombeta vai tocar. A pregação é aquela mais ouvida, que Jesus salva, que cura e batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Das irmãs aqui, do pessoal do teatro, fazendo a apresentação aqui na Arena das Dunas. A imagem representando uma igreja que ora, colocando o inimigo para correr. A gente viu a imagem aí. A gente viu a imagem. A igreja que ora e coloca o inimigo para correr. Ali a bandeira simbolizando o mapa do Rio Grande do Norte. E ao meio ali os pastores que precederam a obra missionária na Igreja Assembleia de Deus. Estão se cumprindo. E o grande dia breve virá, como um ladrão, assaltar a multidão. Meu coração vive a saltitar, na esperança viva de ver o Cristo vivo a desfilar.
com miríades de anjos a descer. O véu do azul se romperá para o Senhor Jesus passar pelas portas das estrelas. O Cristo vivo, o enviado, o esperado, tal qual o noivo para sua noiva, jardim fechado. Abrem portas, os abismos e as sepulturas lhe obedecerão, dando seus mortos, e os mortos ressuscitarão. Pelos olhos da fé eu vejo Jesus com vestes prateadas como chamas de luz, seguido de anjos, e a igreja também cantando e marchando pra Jerusalém. Em que lindo esplendor os meus olhos verão o sol e as estrelas que por certo cantarão em linguagem sutil que Jesus traduzirá. Hosana ao Filho de Deus nesta grande parada. Pelos olhos da fé eu vejo Jesus com vestes prateadas como chamas de Maria luz, Rosiane, seguido de Zélia Araújo, anjos, Matias a Rodrigues, a igreja Margarida Andrade, também Gesilda Silva, Lucilene Mendonça, muita gente participando aqui da nossa live, muita gente ligada na transmissão aqui no Centenário, muita gente acompanhando em vários lugares do Brasil, além do Rio Grande do Norte, outros países também, a gente já chegou a presenciar aqui. Agradecer a audiência de todos vocês aí na transmissão. Continuamos sendo uma igreja que a cada dia cresce. E vindo ali do campo de Mossoró, 19 anos pastoreando, oferecendo a Deus o seu melhor, a verdade de Cristo pregando, era 10 de março de 2012. Pastor Martim Alves da Silva, agora presidente da EADERN, um homem de Deus que discerne a vontade do Pai e com humildade entrega o evangelho pleno e a sua fé não nega. A formação de obreiros ele tem cuidado, a doutrina bíblica ele tem conservado e obras importantíssimas Deus a ele tem deixado. Nessa hora, a dona História se despede aliviada. Pastor Martim tem de bom ânimo, continua a caminhada. Tem uma rádio FM para o senhor inaugurar. Tudo agora é presente e futuro. Ajudem eles, se coloquem na brecha do muro. De mãos dadas agora profetiza a união. Para que todos sejam um, é a frase por ele falada. E vamos dizer bem alto juntos para ficar gravada. 1, 2, 3. Para que todos sejam um! Vai o estádio Arena das Dunas, todo o povo de Deus aqui presente, em uma só voz, para que todos sejam um. E entra em cena o hino do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, tocada pela Orquestra Filarmônica Evangélica Gênesis. Manda Luiz e seu irmão Florencio Luiz, vem retornar a Pedro Velho do RN, a trilha dos ventos com a chama pentecostal, Daniel Pérez do navio que enviaram, Adriano Nobre a pegar e batizar, envolve a esse evangelista a missão, com nome
vários estados do nosso Brasil, pessoas de outros países. Aqui a gente viu o Paraguai, sintonia do Paraguai na nossa transmissão, muita gente ligada na transmissão da nossa igreja. Pessoal aí de Apodi, Rio Grande do Norte. Da imagem aérea do Arena das Dunas, bem no meio, indo para o púlpito, o pastor Martim Alves da Silva com um cajado. Não sei se a gente consegue um ângulo aí de alguma câmera para a gente conseguir pegar essa cena. O pastor Martim ali no meio, já chegando ali no púlpito. Representa a continuidade da história do Rio Grande do Norte. Está aí o coral, formado por 1.400 vozes. O Arena das Dunas todo em peso, lotado, muita gente com lenços, balançando para cima e para baixo, em comemoração ao centenário da igreja, 100 anos vivendo o evangelho pleno. Aí você consegue ver por esta imagem o mapa do Rio Grande do Norte formado, os pastores representando a história em todo o Rio Grande do Norte. Na borda ali a gente vê as irmãs. Aí a família reunida, todo mundo reunido em adoração a Deus. As irmãs aí, ó, simbolizando também a igreja de Jesus, na porta aí do gramado. E a imagem aérea, uma imagem espetacular do Arena das Dunas. Pastor Martim Alves da Silva, ali também, subindo já no palco, voltando ali para o altar. Aí o pastor Martim Alves da Silva, e a igreja toda louvando a Deus o hino do centenário. Você aí de casa também pode cantar. Está com o Ranilson aí na linha. Vamos ver se a gente consegue entrar com o Ranilson aí durante a execução do hino do centenário. Ranilson lá do gramado, lá de baixo, lá acompanhando toda a movimentação de perto. A gente não consegue falar com isso. A gente daqui consegue ver o Arena das Dunas em peso. Muita gente com balões verdes, simbolizando aí, né, a comemoração aí pelo centenário. Aleluia! Imagem Parabéns, aérea do Arena das Dunas, pastor Martim Alves da Silva falando agora. Irmã Priscila e todos quantos tomaram parte desta linda apresentação cênica que retrata com fidelidade a história da Assembleia de Deus. Louva a Deus por este momento de tanta emoção, de tanta alegria, na convicção de que o Espírito Santo está neste lugar. Os céus estão abertos. A Assembleia de Deus Potiguar é uma igreja por natureza pentecostal. E nestes 100 anos, no estádio Arena das Dunas, o nome do Senhor Jesus é glorificado, porque foi Ele quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluia!